Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para poder mostrar o resultado de uma super interessante integração no conceito de navigation que está sendo feita pela APEN, pela Unisan, para a gente produzir, talvez pela primeira vez aí no Brasil, de forma inédita, dados S102 de batimetria adensada, para serem visualizados num software de navegação tipo SCS, que no caso aqui é o CIQ, que é bastante utilizado pelos práticos aí juntamente com suas PPUs nas EPIs por aí afora. E particularmente nas EP4 é bastante utilizado e a gente tem bastante problema com batimetria. Então essa prova de conceito aí com uma batimetria padrão S102 sendo carregada no CIQ, ela foi testada pela primeira vez hoje. O pessoal da Unisan forneceu o primeiro conjunto de arquivos no formato S102 com algumas batimetrias que foram passadas para eles e a gente fez um teste carregando aqui no CIQ. A gente está com playback de uma manobra de entrada para Alumar no navio, que está rolando aqui ao fundo. E nesse canvas aqui, nessa tela, é apresentado um croquis de navegação que a gente fez com esse mesmo arquivo de batimetria que foi passado para a Unisan converter em S102. Só que isso aqui é uma carta raster, formato .cap, onde foram traçadas aqui algumas ISOs relevantes para navegação aqui na Baía de São Marcos, no Porto de Itaqui e Alumar. E o que a gente vê aqui agora, ao fundo, são profundidades aqui e isobatimétricas de uma carta raster. Tá? No CIQ a gente consegue carregar esses arquivos S102 que foram passados e tem uma função aqui de habilitar essas camadas de batimetria com ENC no formato S102 e já está tudo configuradinho aqui para a gente poder visualizar a diferença de padrão que a gente consegue obter com esse dado, né, que foi passado. Então, a gente consegue visualizar aqui já uma cara completamente diferente de profundidade. Um outro ponto importante que esse dado da S102 consegue fornecer para a gente é a capacidade de a gente configurar linhas de segurança isobatimétricas, dois tipos de padrão de visualização também. E talvez o ponto mais relevante seja a gente configurar e compensar a maré, para que seja feita toda essa plotagem de ISOs e linhas de segurança sejam feitas de forma dinâmica. E o mais interessante é que a gente pode utilizar automaticamente os sensores metassonográficos que foram integrados recentemente no CIQ da ZP4 aqui da PEN, e a gente pode carregar diretamente esse dado, por exemplo, de um sensor do marégrafo do Pier 1 aqui da Vale, que está medindo 4,85 nesse momento. Basta a gente clicar aqui nesse botão fio, ele já preenche aqui qual a altura da maré, 4,85, e faz todo o cálculo das ISOs e linhas de segurança baseado nisso. O programa também é capaz de receber o dado de calado, aqui no cantinho aqui, 7.1 desse navio, recebendo pelo AIS, ou então pode ser inserido manualmente, e ele usa essa informação para calcular a linha de segurança. A gente pode colocar aqui qual o KC, né, que a gente quer, eu botei aqui 1 metro, mas pode ser em percentual também, e ele vai calcular a profundidade de segurança aqui baseado nisso, deu 8.1, e com isso a gente pode clicar em Update, ele vai reconfigurar todas as linhas de segurança, que no caso que deu 8.1, essa aqui é a linha de segurança que deu. Esse navio do exemplo tem um calado muito pequeno, então não tem muita diferença, mas se a gente colocasse aqui, por exemplo, 3 metros de UKC, ele vai calcular uma linha de segurança de 10.1, levando em conta a maré de 4,85, a gente clica em Update e ele recalcula aqui a nova linha de segurança. Então essa aqui seria a nossa safety line aí para fazer a navegação segura. Então essa aqui seria a linha marcando 10.1. A gente consegue também outros recursos importantes com a S102, fazer aqui a amostragem da profundidade na carta, com esse cursor, tá indicando qual a profundidade local, e dentro desse raio de amostragem ele plota nesse pontinho preto aqui, qual a menor profundidade dentro desse raio, no caso 10.35. Isso é muito interessante quando a gente estiver em uma área mais rasa, a gente identifica aqui qual o ponto mais raso desse
desse local. Outros dados interessantes que a gente pode citar são a possibilidade da gente colocar linhas, margens de águas rasas ou águas profundas para aquela profundidade de segurança que a gente colocou. Então, ele consegue botar aqui entre 2 e 5 metros, botei no caso aqui linhas de segurança, da linha de segurança ele vai plotar esse esquema de cores aqui baseado nesses valores que a gente colocou. Tá? Então aqui ele mostra o cálculo que foi feito, considerando 2 metros de folga, o valor calculado deu 10,1 mais 2 metros de águas rasas, ou seja, menos 2 metros, a menos de 2 metros disso, ele deu 8,1, ele traça uma ISO nessa. Com 5 metros a mais desses 10,1, vai ser 15,1, ele traça uma outra ISO específica nessa profundidade. Para trabalhar com esses dados também, bastante interessante para navegar com mais informação. A qualquer momento eu posso atualizar a informação de maré. A maré na Baía de São Marcos ela varia muito rápido, então eu posso voltar aqui a qualquer momento, clicar em fio aqui, ele vai preencher com a altura da maré daquele marégrafo que a gente selecionou, 4,87, tudo isso automaticamente, e fazer a plotagem aqui em tempo real dessas informações relevantes para a navegação. A gente pode dar zoom aqui infinitamente, que ele vai mostrando as profundidades de uma maneira bem adensada, né, de pontos de profundidade, diferentemente da raster, e diferentemente da S57 também, tradicional. Na S102 ele vai carregando lá do banco de dados dele todas as informações e renderizando isso na tela em tempo real, de uma forma bastante dinâmica, bem interessante. Um outro recurso que a gente pode utilizar aqui é a visualização como se fosse raster ao invés de vetor. A gente selecionou vetor aqui nessa tela, a gente pode clicando em raster, ele vai renderizar essa informação de outra forma. E nessa visualização raster, a gente consegue visualizar até como se fosse um 3D do fundo, até com as sand waves aqui do fundo, dependendo do adensamento de dados que essa batimetria foi capaz de produzir o dado S102. Então, isso é um recurso muito interessante, que eu acho que vai agregar bastante valor para a navegação dentro das EPs, principalmente das EP4, onde a variação de maré e a variação de profundidade é um fator preponderante, né, para a segurança da navegação, e tudo isso vai passar a estar disponível, né, hoje em dia com esse padrão S100, mais especificamente do S102, da batimetria, que o conceito do eNavigation está trazendo, e a gente está fazendo esse teste de conceito aí até agora de forma bastante satisfatória para poder trazer mais segurança para as manobras.